Hoje eu vou trazer um assunto que é um pouco dolorido para mim relembrar, que são todos os abortos que eu passei. Foram 10 anos de tentativas, mas hoje eu tenho a minha filha nos meus braços. E eu vou contar tudo para vocês, o que eu passei e mostrar que no final vale a pena a gente lutar. Eu e o meu marido sempre sonhamos em ter 4 filhos. E aos 23 anos de idade, a gente decidiu que estava na hora de começar a tentar. Eu sempre tomei anticoncepcional pela minha vida toda. Desde que eu me lembro, eu tinha 15 anos, eu comecei a tomar por causa de ovário policístico, né? E também depois eu descobri uma endometriose. Então, eu não menstruava. Eu tomava o anticoncepcional todos os dias. Chegou aos 23 anos, eu fui ao médico e falei, eu quero engravidar. Mas eu quero engravidar nesse mês. Então, ele falou pra mim, vamos parar o anticoncepcional e a gente vai começar a fazer um controle ovulatório. Olha o nível da minha ansiedade. Eu não queria dar aquele tempo pro meu corpo. Então, um mês depois, eu descobri que eu estava grávida. Sim, o controle ovulatório funcionou perfeitamente. Mas eu não esperava que 2 semanas depois, eu ia dar o grito mais desesperador da minha vida. Eu fui ao banheiro e quando eu olho, eu vejo aquele sangue vermelho, vivo. Eu me desesperei. Eu gritei para minha mãe vir me ajudar. Eu não sabia o que eu fazia. Eu fui ao médico e ele diagnosticou um descolamento de placenta de 50%. Era muito grande. Na hora ele falou para mim, Camila, pra gente segurar esse bebê, a gente vai ter que fazer repouso absoluto. E foi o que eu fiz. Eu fiquei 4 meses deitada em uma cama. Eu só levantava para ir ao banheiro, mais nada. Com 16 semanas, eu fui fazer ultrassom e em todos os ultrassons anteriores eu pude ouvir o batimento cardíaco do meu bebê. E quem já passou por isso sabe a emoção que é quando a gente escuta esse barulhinho. Mas nesse ultrassom não tinha mais batimento. O médico me deu a notícia. Eu fiquei desesperada. Eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. Eu já tinha tanta cruz para carregar, eu falava para Deus, por que mais essa? E eu fui para o hospital, eu tive que fazer curetagem. Mas antes de fazer a curetagem, o médico me deu um medicamento para que eu tentasse fazer as contrações e expelisse o bebezinho. Toda vez que eu ia ao banheiro, eu tinha que coletar o xixi, porque aquele material que saísse, eu tinha que mandar para análise, para entender por que eu estava tendo aquele aborto. Eu não vi, eu só queria ficar deitada na cama, eu não queria olhar para nada. Já o meu marido, ele olhou para o líquido que a gente coletou e ele viu o nosso bebezinho ali, dentro daquele pedacinho de metal. E mexia as mãozinhas, né, no líquido. E eu tão jovem, eu não entendia por que eu estava passando por isso. Foi mais um daqueles momentos em que eu questionei a Deus. Foi mais uma luta que eu tive que passar. E eu passei. Depois que eu senti na pele que a gestação não me fazia bem, eu fui buscar o processo de útero de substituição no exterior. Quando eu voltei para o Brasil, eu recebi a notícia de que a minha doença era outra e que gestar para mim significaria risco de vida. Inclusive, eu correria o risco de passar a minha doença, que eu tinha acabado de descobrir, para a criança. Então, nesse momento, eu descobri que eu mesma engravidar nunca mais faria parte dos meus planos. Eu decidi colocar um DIU, mas nesse meio tempo entre parar o anticoncepcional e colocar o DIU, eu engravidei. Pois é, gente, eu errei na tabelinha, eu fiz as contas erradas, eu não sei se eu ovulei depois, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que minha menstruação não veio e eu fiz um teste de gravidez de farmácia e deu positivo. E aquele sonho que eu tinha de ser mãe, nesse momento veio acompanhado de muitos medos. Medo da minha vida, mas principalmente medo pela vida do bebê. Mas, como eu falo sempre, Deus faz as coisas certas. A gente pode não entender. 2 semanas depois, eu descobri que a minha gestação era ectópica. Então, eu já passei por uma cirurgia para conseguir tirar a trompa e, infelizmente, foi mais um aborto que eu passei. O meu terceiro aborto não aconteceu dentro de mim. Ele aconteceu com a nossa barriga solidária, a Vivian, que é a irmã do Adriano. A Vivian aceitou o meu pedido de carregar o meu filho. Nós fizemos todos os exames, estava tudo certo. Nossa, eu lembro do ano novo que a gente passou comemorando que ela estava com uma vida dentro dela. Mas, um mês depois, ela sofreu uma ruptura na trompa. A trompa dela estourou e ela sofreu uma hemorragia. Ou seja, nós tivemos uma segunda gestação ectópica, porém esta na minha cunhada. Ela teve que passar por cirurgia de emergência, mais um aborto.
mais um luto e mais uma vez parecia que o meu sonho ficava mais distante. Eu lembro que eu estava chorando no hospital e a minha cunhada ainda no leito falou assim pra mim: Cá, não chora, eu tô aqui, eu tô bem, eu fiquei bem, eu faço novamente pra você. E eu falei: não, eu não posso colocar a vida dela em risco novamente. Eu não posso colocar o meu sonho na frente da vida dela. Mas eu tenho vários anjos na minha vida e um deles se chama Vivian. Depois de tantos lutos, nós decidimos que iríamos fazer o processo de útero de substituição na Ucrânia. Então agora a gente ia mudar de procedimento, de tratamento. Eu tinha fé que na primeira tentativa a gente ia conseguir. Mas o resultado chegou e era um negativo. Mais uma vez eu me senti mais distante do meu sonho. Mas eu não desisti. E na segunda tentativa, a nossa Pietra veio. E aí o nosso sonho começou. Olhando hoje para trás, eu entendo que cada uma dessas dores que eu passei eram necessárias para eu chegar onde eu cheguei hoje. Se eu não tivesse perdido aquele primeiro bebezinho, não tivesse tido aquela dor tão grande, eu não ia ter descoberto que eu estava há 15 anos com o diagnóstico errado. Você entende agora como Deus age? Se eu não tivesse passado por todos os outros abortos, eu não ia ter conseguido ajudar tantas famílias a conhecerem esse processo de útero de substituição no exterior. A minha maior gratidão é quando uma mãe me liga e fala: Cá, eu recebi o positivo, a minha gestante está grávida e eu sou agradecida a você por ter me apresentado esse processo. O meu coração enche de alegria. Eu sinto como se eu revivesse a felicidade do meu positivo em cada pessoa que eu ajudo. Se você também passa ou passou por toda essa jornada, não desista. Eu sei que a gente cansa, mas se você cansar, para um pouco, respira, se centralize e volte a lutar. Só fracassa quem desiste. Enquanto nós estamos na luta, a gente não perdeu. Então, não desista do sonho de ter o seu filho nos braços. Se você quiser saber melhor como funciona o método que eu utilizei para ter a minha filha, é só entrar em contato comigo. Eu tenho o maior prazer em ajudá-la. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe com todas as tentantes. Com certeza a gente vai poder levar um pouquinho de esperança para cada uma delas.